Olá, internautas pensadores! Bem-vindos ao Sublime Filosofia. Aqui é o professor João Paulo Rodrigues falando, mestre em filosofia. E quem é que define os seus gostos culturais? Agora o canal conta com o Apoia-se, onde você pode contribuir para a manutenção do projeto Sublime Filosofia. Só acessar o link que está na descrição e apoiar essa ideia, ou fazer um Pix com a chave que também está na descrição. Peço o favor de curtir o vídeo e inscrever-se no canal para acompanhar os últimos lançamentos. Muito obrigado! A Escola de Frankfurt foi fundada em 1924, na cidade de Frankfurt, Alemanha, por Felix Weil. Antes cogitou-se o nome Instituto para o Marxismo, mas optaram por Instituto para a Pesquisa Social, pois seus colaboradores não se prenderam somente às tendências do pensamento de Marx e do marxismo. O foco da escola estava na pesquisa da história do movimento trabalhista e do socialismo. Horkheimer se torna diretor em 1931 e fez com que a primazia do instituto deixasse de ser a economia e passasse a ser a filosofia. As pesquisas visaram o desenvolvimento de uma pesquisa social que buscava analisar a sociedade como um todo, que tendia a examinar as relações que ligam reciprocamente os âmbitos econômico, histórico, psicológico e cultural. Com as perseguições do nazismo, o instituto foi fechado e os pesquisadores fugiram primeiramente para Genebra, depois para Paris e posteriormente para Nova York. Com o final da Segunda Guerra Mundial, Horkheimer e Adorno voltaram para Frankfurt e reabriram o Instituto para Pesquisa Social. A teoria crítica foi o nome dado ao conjunto de estudos e proposições elaborados pelos investigadores da Escola de Frankfurt, influenciados por Marx, Hegel, Kant, Nietzsche, Schopenhauer, entre outros. Tal teoria consolida-se com uma perspectiva mais crítica à ciência, ao pensamento positivista, à sociedade industrial e à cultura, a partir de uma avaliação da construção científica e do papel ideológico que as ciências estariam prestando ao sistema capitalista. Por isso, os pesquisadores da Escola de Frankfurt buscavam um caminho inverso ao das disciplinas setoriais, que estariam desempenhando função de manutenção da ordem social existente, no qual os pesquisadores se utilizavam dos pressupostos marxistas, na análise das temáticas novas que as dinâmicas sociais da época configuravam, a saber, o totalitarismo e a indústria cultural, numa preocupação com a superestrutura ideológica e a cultura. Não se pode dizer que o tema dessa corrente sejam os meios de comunicação de massa, mas que, dentre os vários estudos abordados por esse instituto, os mais próximos a esse tema seriam os relativos à indústria cultural, marcados pelo enfoque da manipulação, a partir da criação de estados mentais favoráveis à manipulação. A pesquisa social é a teoria da sociedade como um todo, uma teoria posta sob o signo das categorias da totalidade e da dialética, e dirigida ao exame das relações existentes entre os âmbitos econômicos, psicológicos e culturais da sociedade contemporânea. Por isso é que a teoria crítica deve fazer emergir as contradições fundamentais tanto do capitalismo quanto do comunismo, sendo uma compreensão totalizante e dialética da sociedade e dos mecanismos da sociedade industrial avançada, para promover uma transformação racional do ser humano e da sociedade. A razão instrumental foi outro conceito desenvolvido pelos pesquisadores da Escola de Frankfurt, que seria a degeneração da racionalidade humana. É a degradação, a subversão da racionalidade iluminista, que falseia o projeto de emancipação do ser humano e transforma o ser humano em instrumento do capital. A razão instrumental não emancipa, mas escraviza o ser humano, pois é lacaia do poder e do dinheiro. Essa razão não nos dá mais a capacidade de estabelecer verdades objetivas. Ao contrário, afunda-nos na obscuridade de uma sociedade em que o foco orbital é o consumo predatório e desenfreado. Esse tipo de razão é, ao mesmo tempo, instrumento e instrumentalizante, pois está a serviço do capitalismo superdesenvolvido e instrumentaliza o ser humano e suas produções, ao pôr ambos a serviço do grande capital. A razão instrumental não nos dá mais verdades objetivas e universais às quais possamos nos agarrar, mas somente instrumentos para objetivos já estabelecidos.
Não é ela que fundamenta e estabelece o que sejam o bem e o mal, como base para orientarmos a nossa vida. Quem decide sobre o bem e o mal agora é o sistema, ou seja, o poder e o dinheiro. Para Adorno e Horkheimer, a razão iluminista se tornou uma razão instrumental a serviço do capital e de governantes autoritários. Essa racionalidade funcional está presente em todas as esferas sociais, trazendo consequências que matam a criatividade e transformam o ser humano em coisa, objeto, mercadoria, mão de obra, que podem ser usados. A esfera que mais se nota a coisificação reinante do ser humano é a da cultura. E é aqui que entra o conceito de indústria cultural, cunhado pelos filósofos Adorno e Horkheimer na década de 1940 no livro Dialética do Esclarecimento, no qual a cultura, exemplo, as obras de arte, a música, o cinema, passa a ser produzida em massa, resultando em uma indústria cultural, que fabrica os bens culturais que serão levados a todos os seres humanos de forma a torná-los uma massa amorfa e consumidora de um mesmo produto. Produto esse que leva consigo os ideais da classe dominante. A indústria cultural surge como parte da industrialização e da economia focada na sociedade do consumo, já que, nesse contexto, a arte é fabricada como uma mercadoria entre outras, seguindo padrões comerciais que possam ser facilmente reproduzidos, assimilados e consumidos pela massa social. Os produtos da indústria cultural ficam sujeitos às leis da oferta e da procura, reificando a obra, em outras palavras, tornando a arte uma coisa, um objeto de desejo, e não mais um objeto de contemplação. Tal coisificação é também aplicada ao ser humano, que passa a ser tratado como objeto, perdendo a sua dignidade e podendo ser usado por outros como instrumento, já que não possui mais autonomia. Com isso, o ser humano aliena-se, já que o produto da indústria cultural não leva o indivíduo ao conhecimento, mas, ao contrário, reforça a ideologia consumista pré-estabelecida. As obras de arte acabam se tornando mercadorias para serem consumidas, e não para serem conhecidas e superadas por novas obras. Na indústria cultural, as obras caras e raras são destinadas aos privilegiados que podem pagar por elas, formando uma elite cultural. E há obras baratas e comuns destinadas à massa, que é um agregado sem forma, sem rosto, sem identidade e sem pleno direito à cultura. A indústria cultural vende cultura. Para vendê-la, deve seduzir e agradar o consumidor. Para seduzi-lo e agradá-lo, não pode chocá-lo, não pode provocá-lo, não pode fazê-lo pensar, não pode fazê-lo ter informações novas que o perturbe, mas sim deve devolver-lhe com uma nova aparência aquilo que já se sabe, já viu e já fez. Massificar é banalizar a expressão artística e intelectual. Em lugar de difundir e divulgar a cultura, despertando interesse por ela, a indústria cultural realiza a vulgarização das artes e dos conhecimentos. Podemos perceber a industrialização e massificação da cultura facilmente na música e no cinema. Na música, através do que é literalmente chamado de indústria da música, no qual são produzidas músicas nos vários estilos, sempre de forma repetida, tratando os mesmos temas, geralmente aquilo que a massa já está acostumada a consumir, mas que, por estarem sempre enjoando das músicas que estão no topo das paradas, por serem reproduzidas várias vezes ao dia, a indústria da música precisa estar sempre fabricando novas músicas para serem consumidas. No cinema também percebemos tal produção em massa, ao observarmos os vários filmes que são lançados todo mês nos cinemas, além das várias plataformas de streaming, que estão sempre lançando produtos culturais que geralmente não apresentam nada de novo, mas simplesmente reproduzem as fórmulas que são consumidas mais facilmente. Algo muito recorrente nas variadas séries que vemos fazendo sucesso, mas que nada apresentam de novo, ou nos filmes que possuem franquias para que as pessoas estejam sempre consumindo os mesmos conteúdos. Com isso, a sociedade se torna amorfa, ou seja, uma massa homogênea e sem identidade, já que passa a ser instrumento na mão da economia e da indústria cultural. Para desenvolver a massificação da sociedade, a indústria cultural criou o conceito de gosto médio, em outras palavras, o gosto que a maioria dos consumidores
gostam. Ao utilizar os padrões do gosto médio, ou seja, um repertório bastante limitado de signos e significados dentro de uma linguagem rasa de conteúdo, produz uma variedade de produtos que são mais ou menos parecidos, sem criatividade alguma, sendo apenas mais do mesmo. O objetivo aqui é tornar a maior parte do público, ou seja, da sociedade, um grande rebanho de seres passivos, incapazes de transformar a própria realidade. Para concluir, podemos dizer que a indústria cultural define a cultura como lazer e entretenimento, diversão e distração, de modo que tudo que nas obras de arte e de pensamento significa trabalho da sensibilidade, da imaginação, da inteligência, da reflexão e da crítica, não teriam interesse, ou seja, não vendem. Mas como podemos então superar a massificação e a alienação da indústria cultural? É extremamente difícil se desvincular totalmente dos produtos culturais produzidos pela cultura massificada. Por isso, acredito que o mais interessante a se fazer é desenvolver o senso crítico para refletir acerca das obras de arte que chegam até nós, para que a gente não consuma tal cultura simplesmente por consumir, mas sim para que possamos realizar um trabalho de criação e senso crítico frente àquilo que estamos consumindo enquanto cultura, para tornar tais obras mais significativas para a nossa busca pelo conhecimento. Esse vídeo vai ser com um agradecimento especial para os seguintes internautas pensadores que contribuíram para o canal: Guilherme Silva Tenório, Maria Eduarda Moreira Machado, Eduarda de Oliveira Campos, Isabelle Almeida Garcia, Caio Marchesoni, Maria Fernanda Guidoni do Prado, Júlia Vitória Gervásio Bento, Vitor Hugo Francisco de Oliveira, Maria Eduarda Rodrigues, Maria Eduarda Machado Pereira e Yasmin Migliorini Machado. Que vocês conquistem muitas coisas boas em suas vidas e que a chama da busca pelo conhecimento continue sempre forte e iluminadora em seus caminhos pela verdade. Pessoal, este canal é uma iniciativa privada do idealizador. Fornecemos conteúdo de forma gratuita, porém agradeceríamos muito se você pudesse contribuir com a manutenção do canal através da chave Pix j.p_rodrigues@hotmail.com ou através do nosso projeto no Apoia-se. Lembrando que os links das referências estão aqui na descrição. Por favor, inscrevam-se, ativem o sininho, compartilhem esse conhecimento e deem aquele like maroto no vídeo. Opiniões e sugestões podem ser apresentadas aqui nos comentários. Muito obrigado a todos e, como diria o filósofo intergaláctico, busque conhecimento.